Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu vim trazer aqui essa obra aqui que é espetacular. Na minha opinião, se ela não é a melhor, ela está entre as melhores teologias sistemáticas, né, no mercado hoje. Teologia Sistemática de Lewis Sperry Chafer, uma obra que dispensa comentários e a gente vai dar uma olhadinha nela um pouquinho mais de perto. Então, roda a vinheta aí. Então, pessoal, eu tô trazendo esse material aqui pra gente tá dando uma olhada. Só que assim, eu já vou de antemão já dizer que o vídeo vai ficar um pouco grande, infelizmente, porque ela tem muito conteúdo. Então fica difícil a gente mostrar ela minuciosamente devido tantos recursos que ela tem. E por ela ter tantos recursos, ela acaba sendo, vai ficar sendo extensiva. E o que a gente vai mais abordar aqui vai ser o índice dela, né? Porque é muita coisa até mesmo para o índice dela, né? Então a teologia sistemática é muito bonita, muito bem trabalhada. O material dela é excepcional, é capa dura, publicado pela editora Agnus. É uma teologia sistemática. Por que eu falo que ela é uma teologia sistemática? Se ela não for a mais completa, está entre as mais completas, porque ela aborda tudo. Tudo que você imaginar que uma teologia sistemática deveria abordar, ela aborda. E ainda mais. Então, é uma teologia sistemática muito boa. Eu fico assim um pouco triste pela editora Agnus aí não ter um posicionamento se vai continuar publicando essa obra, porque as pessoas precisam de materiais bons e excelentes, né? Mas antes de começar o vídeo, mostrando a teologia por dentro, eu já vou dizer que essa teologia sistemática ela é calvinista, né? A linha soteriológica dela é calvinista. Ela é cessacionista, né? Ela não acredita na continuidade dos dons, por assim dizer, todos os dons, né, que a gente encontra dentro das escrituras. Então, para quem compra só materiais fora da sua linha soteriológica, porque para algumas pessoas a única coisa que importa dentro do material é a parte soteriológica dela. Se a parte soteriológica dela não for conforme o que ela pensa, ou seja, arminiana ou calvinista, então a obra não presta, né? Então, para essas pessoas, não precisa nem assistir o vídeo. Se você é um arminiano que pensa que se a soteriologia não for arminiana, nada na obra presta, pode sair fora do vídeo aí, porque não vai te servir para nada, né? Se você também é um calvinista que só acha que a teologia sistemática calvinista ela só é boa se ela for calvinista, cessacionista e pós-tribulacionista ou amilenista, para você também isso daqui não vai te adiantar nada, então é melhor você também ir embora, porque não vai te servir, né? Agora, se você é um arminiano ou é um calvinista com a mente aberta, que gosta de materiais, que gosta de ver os posicionamentos contrários em determinados assuntos, mas que sabe filtrar e sabe aproveitar aquilo que, seja a linha arminiana, seja a linha calvinista, ela tem para te oferecer em outras matérias, então fique aqui que você vai se interessar muito por esse material que eu vou estar apresentando aqui, tá? Então, vamos começar aqui pelo volume 1, que é o volume mais grosso, eles já estão escapados. Eu quero agradecer aí o pastor Hernani, que vendeu esse material para mim, né? Eu vou deixar o link do canal dele, né? Aqui embaixo, para que os irmãos aí possam estar vendo o canal dele. Ele ensina como encapar esses materiais, né? Com esses plásticos aqui, muito bacana, que vai aí fazer com que sua obra dure muito mais do que a gente já está acostumado, né? Não é caro esse material, né? Esse plástico aqui, ele ensina o passo a passo de como tá fazendo e encapando esse material aqui. Tem um outro canal também que eu gostaria aí de recomendar,
que é o canal Teologizando, né? Um canal muito bom, Pastor Messias. Ele é uma pessoa muito bacana, tem muito material, muito conteúdo lá também. Vale a pena você dar uma passadinha lá no canal dele lá. Se você é um arminiano, se você também é um calvinista e quer e se interessa por materiais bons também, dá uma passadinha lá também. Tenho certeza que você vai encontrar materiais muito bons lá, né? E eu vou deixar a descrição de um outro canal aqui no vídeo, que é do nosso irmão Elivelton, um canal muito bom aí, né? Que tá trazendo aí bastante materiais aí, conteúdo teológico muito bom. Se você não é inscrito nesses canais, eu vou deixar todas as descrições dos links, né, desses canais aqui embaixo. Aí você pode estar entrando lá, se inscrevendo nesse canal aí, vocês vão ter bastante conteúdo aí sobre essa linha teológica. Então, chega de enrolação, vamos mostrar aqui o nosso material aqui. Então, esse daqui é da editora Agnus, né? Ó, tomo 1, é muito grosso. Não é uma teologia sistemática pequena, pobre de conteúdo, né? É uma teologia sistemática que ela vai trabalhar toda a parte teológica e muito mais, mas o que me chamou a atenção nesse material aqui, eu não sou calvinista, eu sou arminiano e sou continuista, né? Então, o que me chamou a atenção nesse material aqui é que além dele trabalhar todos os outros pontos sistemáticos de doutrinas dentro dela, né, fora soteriologia, porque a teologia ela não se resume apenas na soteriologia, apesar de ser importante, né, mas não é só isso. Ela vai trabalhar a questão do dispensacionalismo e o pré-tribulacionismo, que é a posição dela escatológica. Então, para mim, isso é sensacional, porque por mais que ela não seja continuista, com todos os dons, por assim dizer, né? E ela não seja arminiana, mas ela é dispensacionalista e ela é pré-tribulacionista. Então, para mim, houve um equilíbrio aí, né? E eu tenho outras teologias temáticas que vão trabalhar essas questões aí um pouco mais da minha linha, né? Tanto com o Espírito Santo, é a continuidade dos dons, quanto a parte soteriológica. Então, para mim, é importante, vai servir para minhas pesquisas e entender como que um calvinista ele vai entender essas coisas do lado arminiano. Porém, nessas questões eu posso me recorrer às outras obras, né? Não é isso que vai diminuir esta obra aqui. Então, abrindo aqui esse material, a gente já vai ter aqui, né, a folha de rosto, ficha catalográfica da editora. Uma coisa que eu achei bem interessante é que ele vai trabalhar aqui o prefácio. E antes de entrar no índice, ele vai trabalhar várias questões assim que são importantes. Eu achei isso muito bom, porque já te abre uma gama, um entendimento até para fonte de pesquisas, né? Então ele vai trabalhar aqui o programa divino para as dispensações. Vai trabalhar cada dispensação, né? A igreja é o corpo de Cristo. Por que a igreja é o corpo de Cristo? Ele vai trabalhar toda essa questão, isso antes de entrar no índice, antes de entrar nesses assuntos aqui também. Então você já vê aqui que é uma teologia bem concentrada, né, por assim dizer, exaustiva. A conduta humana e a vida espiritual. Angelologia. Tipologia. Isso é um pano de fundo para que quando a gente for entrar nesses assuntos e nesses temas, a gente já tenha um conhecimento já maduro sobre essas questões. Eu achei isso top demais, porque isso abre a mente, né? Antes de entrar no assunto, às vezes a gente entra no assunto e fica meio que boiando, né? Mas por que será que ele está falando aquilo? Então, antes de entrar no assunto dessas questões, ele já traz aí um pano de fundo muito bom sobre essas coisas aqui, por exemplo, profecia, esses tópicos, né? A posição presente de Cristo no céu, né? Então, como que ele está hoje lá no céu, sua posição recente. Aí vem os agradecimentos. E nós vamos entrar aqui no índice, né? Então aqui a gente vai trabalhar aqui o primeiro ponto aqui, eu vou dar um zoom, não muito grande, né?
Só mesmo para que os irmãos acompanhem, porque às vezes eu viro a folha aqui e acabo perdendo aqui, os irmãos não conseguem ler. Se o irmão quiser ler, é só pausar o vídeo e estar lendo, tá? Senão eu vou comentando aqui, eu vou falar aqui a respeito. É por isso que o vídeo vai ficar um pouco grande, mas vai ser só a questão do índice, só para que vocês vejam e percebam a grandiosidade dessa obra. E que nem tudo em uma obra teológica se resume apenas na parte escatológica e apenas na parte soteriológica, né? As pessoas precisam abrir a mente, né? Precisam parar de pensar de forma diferente, daquela, ah, não, se não for arminiano eu não compro, ah, se não for calvinista eu não compro. Cara, não obras teológicas não se resumem apenas nisso. Tem muito material bom que pode ser aproveitado tanto de uma linha quanto para outra, e que não se baseia única e exclusivamente nessas questões aí, né? Mas vamos lá. Então aqui no volume 1, ele já vai aqui falar sobre o prolegômenos, né? Então ele vai trazer aqui, dentro desse assunto, né, a palavra da teologia, usos gerais da palavra, várias definições, estudantes de teologia, exigências essenciais, atitudes existentes para com as escrituras, principais divisões da teologia sistemática. Bibliologia, né, que vai tratar aqui a questão sobre a Bíblia, né? Olha que interessante aqui que ela vai trazer. Então ela vai trazer a introdução da bibliologia, né, a origem sobrenatural da Bíblia, divisões gerais da Bíblia, revelação, três doutrinas distintas importantes, natureza da revelação, inspiração, o fato e a importância da inspiração, teorias da inspiração, autoria dual, a palavra de Deus a respeito da palavra de Deus, objeções gerais e inspiração verbal e plenária. E ele vai trazer depois de trazer todas essas questões a conclusão. Isso é bem interessante porque sempre ele traz a conclusão. Terminou aquele tópico, ele traz a conclusão. Eu achei isso extraordinário. Canonicidade e autoridade. Agora ele vai trabalhar a parte da canonização da Bíblia, né? Então as escrituras são autoritativas porque são inspiradas por Deus. As escrituras são autoritativas e escritas por homens escolhidos por Deus, guiados pelo Espírito Santo. As escrituras são autoritativas, reconhecidas por aqueles que as receberam primeiro. As escrituras são autoritativas, atestadas pelo Senhor Jesus Cristo, segundo a segunda pessoa da Trindade. Agora eu vou mudar aqui, porque, como eu disse, esse índice é gigantesco, né? A gente só vai trabalhar aqui mesmo as questões dos índices, né? As escrituras são autoritativas, recebidas e entregues e atestadas pelos profetas. Então vamos lá. As escrituras são autoritativas e recebidas, entregue e atestada pelos profetas. As escrituras são autoritativas porque são a palavra empregada pelo Espírito Santo. A autoridade da Bíblia é vista no fato de que, sem o menor desvio, ela vindica e satisfaz cada alegação sua. E, por fim, a conclusão, né? Próximo tópico, iluminação. Formas específicas de trevas espirituais. A obra e iluminação do Espírito. Olha que interessante esse capítulo aqui, né? Interpretação. Achei bem interessante também, porque ela vai trazer essa questão aqui sobre a interpretação, né? Então, o propósito da Bíblia como um todo, o caráter distintivo e a mensagem de cada livro da Bíblia, a quem determinada passagem foi dirigida, considerações do contexto, considerações de toda a escritura sobre um tema específico, descoberta do sentido exato de determinadas palavras das escrituras, necessidade de se evitar preconceitos pessoais. Olha que tópico legal, né? Vivificação, o poder da palavra de Deus sobre os não salvos, o poder da palavra de Deus sobre os salvos, né? É bem interessante isso daqui, né? Muito bacana, achei sensacional. Como eu disse, ele vai trabalhar questões aqui que outras teologias sistemáticas acabam não trabalhando, né, infelizmente. Por isso que eu falo que se ela não é a mais completa no mercado, ela está entre elas, né, porque ela trabalha, ela tem muita, mas muita... deixa eu só tirar um pouquinho aqui.
muita informação, né? Então vem aqui o próximo tópico, né? Teontologia, né? Introdução à teontologia. Então vem instituição, tradição, razão, revelação, né? Teísmo, né? Bem interessante também, ele vai trabalhar essas questões. Argumentos teístas, naturalistas, né? Então vem argumentação cosmológica, argumentação teológico, argumentação antropológico, argumentação odontológico e a conclusão, né? Depois, no próximo capítulo, ele vai trabalhar aqui essas questões aqui, né? Teorias antiteístas, né? Então vem ateísmo, agosticismo, né? Agosticismo, evolucionismo, materialismo, politeísmo, idealismo e realismo, panteísmo, deísmo, positivismo, monismo, dualismo, pluralismo e conclusão. Então, vocês verem aí que ele vai abordar bastante questões aqui, né? Próximo é a personalidade de Deus, né? A personalidade de Deus. Depois ele vai tratar sobre os atributos de Deus, né? Personalidade, os atributos constitucionais e a conclusão. Depois ele vem falar sobre os decretos divinos, o decreto de Deus e a conclusão. No próximo capítulo, os nomes da divindade. Então, os nomes principais da divindade no Antigo Testamento, compostos, né? Epitetos do Antigo Testamento, nomes da divindade no Novo Testamento e a conclusão. Depois ele vai tratar aqui sobre a questão trinitarianismo, né? Então ele vai colocar aqui considerações preliminares, 3 desonras, né? Definição geral e as ênfases verdadeiras, né? Depois vem a prova da doutrina da Trindade, razão, revelação, Deus Pai, né? Ele vai tratar aqui, deixa eu mudar um pouquinho para cá. Deus Pai, paternidade sobre a criação, paternidade por relacionamento íntimo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, paternidade sobre todos os que creem, né? Depois vem o Deus Filho e sua pré-existência. Então ele vai trabalhar as principais passagens sobre a pré-existência, né? Ou seja, de Cristo, o anjo de Jeová, né? Ele vai trabalhar essa questão também. Deus, o Filho, seus nomes, Jeová, Senhor, Elohim, Deus, Filho de Deus, Filho do homem, Senhor Jesus Cristo. Depois, no próximo capítulo, Deus, o Filho, sua divindade, os atributos divinos que pertencem a Cristo, as prerrogativas da divindade que são atribuídas a Cristo, objeções, né? Então, e no próximo ele vai trabalhar Deus, o Filho, sua encarnação, quem se encarnou, como o Filho se encarnou, com que propósito ele se encarnou e conclusão. Veja que essa teologia sistemática ela não é uma teologia sistemática assim que aborda poucas coisas. E a divisão desse índice aqui é super sensacional, né? O que você precisar achar, você vem no índice, com certeza você vai achar ali o que você está precisando, porque olha que material bem organizado, né? Deus Filho, sua humanidade, né? Então ele vai tratar aqui a humanidade de Cristo, prevista antes da fundação do mundo. A expectativa do Antigo Testamento era de um Messias humano. Uma profecia específica do Novo Testamento. A vida de Cristo na terra, a morte e ressurreição de Cristo. A humanidade de Cristo é vista em sua ascensão em majestade. A humanidade de Cristo está evidente no seu segundo advento e reino. Olha que baita tema aqui, né? Esse capítulo aqui ele vai tratar Deus o Filho, né? A kenosis, acho que é isso. A forma de Deus, a condescendência, a forma de um servo e a semelhança de homem e conclusão. Agora vamos para o próximo tópico aqui. Veja que já está aqui praticamente aí em 18 minutos e a gente ainda não terminou ainda o índice do primeiro. Já vai ter outros índices aqui, né? Então, próximo aqui. Deus Filho, a união hipostática, né?
a escritura da doutrina, os relacionamentos, conclusão. Deus, o Espírito Santo, agora vai tratar aqui sobre Deus, o Espírito Santo, né? A personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, o testemunho do Antigo Testamento, o testemunho do Novo Testamento, seus atributos, seus relacionamentos, seu caráter adorável e a conclusão. Agora vamos para o volume 2, né? Angelologia, né? Então, introdução, angelologia. Então, ele vai dizer aqui, ó, fatos gerais a respeito dos anjos. Então, ele vai tratar aqui esferas angelicais, a realidade dos anjos, a relativa importância dos anjos e homens, a personalidade dos anjos, a criação e o modo de existência dos anjos, a morada dos anjos, o número dos anjos, o poder dos anjos, a classificação dos anjos, o ministério dos anjos, a disciplina progressiva dos anjos, os anjos como espectadores e conclusão, né? Então aqui é só a parte dos anjos, né? Depois vai vir aqui a participação angelical no problema moral. Olha aqui, baita tema, né? Satanologia, olha que interessante, mano. Ou satanologia, né? Introdução. Então aqui no capítulo ele vai tratar sobre a satanologia, a carreira de Satanás, né? Então ele vai falar aqui sobre a criação, o estado original e a queda de Satanás, o pecado de Satanás, Satanás conforme o Antigo Testamento, Satanás conforme o Novo Testamento. Poucas teologias sistemáticas trabalham essas questões aqui, né? Pouquíssimas sistemática trabalha isso. Isso que eu achei um fator muito interessante nesse material, né? Satanás julgado na cruz, a execução dos juízos de Satanás, né? Ainda continuando, né? Satanologia, né? O caráter maligno de Satanás, impiedade dupla, né? A pecaminosidade de Satanás. Depois vem satanalogia, o cosmo satânico, né? A autoridade de Satanás sobre os cosmos é totalmente mal, os empreendimentos de Satanás no cosmo, as coisas do cosmo, né? Embora vivendo aqui os cristãos não são deste mundo, a impotência do cosmo, o fim do cosmo, né? Depois vai vir aqui satanologia, né? O motivo de Satanás, e depois o método de Satanás e a conclusão. Bom, aqui ele vai tratar só a questão de Satanás. Agora vai entrar uma outra questão também, né? Que o cristão e o não cristão ele acaba se deparando aí no seu dia a dia, que é demonologia, né? Ele vai tratar também sobre essa questão aqui. Aí, mudando o assunto, ele vem para antropologia, né? A origem do homem, a teoria evolucionista, né? A revelação, o tempo e a origem do homem, né? Ele vem aqui a parte material do homem na criação, né? O caráter estrutural do corpo humano, o futuro do corpo humano, vários usos da palavra corpo, o corpo de Cristo e a conclusão. Depois ele vai vir aqui, ó, a parte imaterial do homem na criação, a origem da parte material do primeiro homem, a imagem de Deus, a derivação e a perpetuação da parte imaterial do homem, elementos que compreendem a parte imaterial do homem, a capacidade e as faculdades das partes imaterial do homem, o estado da inocência, né, o ambiente do primeiro homem, a responsabilidade do primeiro homem, as qualidades morais do primeiro homem, o tentador do primeiro homem, a tentação do primeiro homem, e vem a queda, morte espiritual e depravação, morte física, conclusão, introdução à amartiologia, acredito que seja isso, né? A natureza essencial do pecado, a derivação do pecado, a permissão divina do pecado, observações preliminares. Aí vem aqui, o pecado pessoal, a origem do pecado, a natureza pecaminosa do pecado, né? 3 provas principais da grande malignidade do pecado pessoal, definições gerais, termos e classificações gerais, o remédio divino para o pecado pessoal, o pecado original, a culpa do pecado, a universalidade do pecado,
Aí vem o próximo capítulo, a natureza pecaminosa transmitida, o fato da natureza pecaminosa, o remédio para a natureza pecaminosa. Próximo tópico, a imputação do pecado, o escopo da doutrina da imputação, as teorias da imputação, o remédio divino para a imputação do pecado e conclusão. Próximo capítulo, o estado do homem debaixo do pecado e sua relação com Satanás. O fato, o remédio e a relação dos não salvos com Satanás. O pecado do cristão e o seu remédio. O mundo, a carne, o diabo, uma provisão tríplice. Bastante coisa, né? Para quem acha que essa teologia sistemática é pequena, tá muito enganado, né? O efeito duplo do pecado do cristão, a natureza pecaminosa do cristão, a relação do cristão com sua imputação do pecado, a relação do cristão com o estado do homem debaixo do pecado, né? E o próximo capítulo é a punição, castigo, açoites, retribuição. E o último capítulo dessa parte aqui é o triunfo final sobre o pecado. Certo? Então, a gente viu aqui um pouco desse índice, né? Agora vamos para o próximo índice, né? Deixa eu abrir aqui. Próximo índice, porque não acabou. Não acabou. E agora nós vamos para o volume 3, o próximo índice, né? Então aqui no volume 3, ele vai tratar a questão sobre soteriologia, né? Introdução soteriológica, o Salvador, né? Então vai tratar aqui sobre a pessoa do Salvador, 7 posições de Cristo, os ofícios de Cristo, a filiação de Cristo, a união hipostática, conclusão. Introdução ao sofrimento de Cristo, sofrimento nesta vida, sofrimento na morte, as coisas realizadas por Cristo em seu sofrimento e morte, a substituição dos pecadores, Cristo, o fim do princípio da lei, em favor daqueles que são salvos, né? A redenção em relação ao pecado, a reconciliação em relação ao homem, a propiciação em relação a Deus, o julgamento da natureza pecaminosa, a base do perdão e da purificação dos crentes, a base da procrastinação dos justos juízos divinos, a retirada dos pecados antes da cruz, né? Como que era essa questão, né? Retirada dos pecados antes da cruz, que haviam sido cobertos pelo sacrifício, a salvação nacional de Israel, as bênçãos milenares e eternas sobre os gentios, o despojamento dos principados e potestades, a base da paz, a purificação das coisas no céu. Próximo tópico, os sofrimentos e a morte de Cristo nos tipos, os sacrifícios gerais do Antigo Testamento, sacrifícios prescritos no Antigo Testamento, os vários tipos de morte de Cristo, a morte de Cristo de acordo com os vários textos nas Escrituras. A terminologia bíblica relacionada aos sofrimentos e mortes de Cristo, né, é o próximo tópico. Expiação, perdão e remissão, culpa, justiça. Vamos para o próxima página. A justificação, penalidade, propiciação, reconciliação, redenção e resgate, sacrifício, satisfação, vicário e substitutivo. Vicário e substitutivo, né? Próximo tópico, teorias falsas e verdadeiras do valor da morte de Cristo, considerações preliminares, registros históricos, teorias em geral, conclusão, né? Eleição divina, os fatos da eleição divina. Então ele vai trazer aqui os termos usados, revelação clara, verdades essenciais abraçadas, objeções à doutrina da eleição. Aí o próximo tópico é a ordem dos decretos eletivos, né? A ordem apresentada pelos supralapsirianos, a ordem apresentada pelos infralapsirianos, a ordem apresentada pelos supralapsirianos e a ordem apresentada pelos arminianos e a conclusão, né? Tá vendo aqui? Ele vai tratar aqui também das questões arminianas nessa parte aqui dos decretos, né? Por quem Cristo morreu? Aí ele vai trazer classificação das opiniões, pontos de concordância e discordância,
entre as duas escolas do calvinismo moderado, aspectos dispensacionalistas do problema, 3 palavras doutrinárias, a cruz não é o único instrumento de salvação, a pregação universal do Evangelho, será que Deus derrotado, será Deus derrotado se os homens por quem Cristo morreu forem condenados? É um tópico, né? A natureza da substituição, o testemunho das Escrituras e a conclusão. Aí vem a obra da salvação do Deus triuno, né? As obras a obra consumada de Cristo, a obra convencedora do Espírito Santo, né? A necessidade da obra do Espírito Santo, o fato da obra do Espírito Santo, os resultados da obra do Espírito Santo. Próximo capítulo, as riquezas da graça divina, né? O estado dos perdidos, o caráter essencial dos empreendimentos divinos, as riquezas da graça divina e conclusão. E o próximo tópico, a segurança eterna do crente, né? Então ele vai trazer aqui a introdução à doutrina da segurança, a ideia arminiana da segurança, a ideia arminiana das principais doutrinas soteriológicas, a ênfase arminiana nas experiências e na razão humana, apelo arminiano às escrituras e conclusão. Próximo tópico, a doutrina calvinista da segurança, a razão que dependem de Deus Pai, as razões que dependem de Deus o Filho, a responsabilidade pertencentes a Deus o Espírito Santo. Próximo capítulo, as escrituras consumadoras, né? Liberta da lei, o fato da presença da natureza divina, o cristão, um filho e herdeiro de Deus, o propósito divino, a execução do propósito divino, a própria realização de Cristo, a incapacidade das coisas celestiais e mundanas e conclusão, libertação do poder reinante do pecado e as limitações humanas, libertação do poder do pecado, conclusão, né? Libertação das limitações humanas e conclusão. O crente apresentado sem pecado, outro capítulo, né? O crente apresentado sem pecado. Cidadania celestial, uma nova fraternidade, uma posição aperfeiçoada para sempre, um corpo renovado, libertação da natureza pecaminosa, ser igual a Cristo, compartilhar a glória de Cristo e conclusão. Os termos da salvação, né? O próximo tópico, arrependimento e fé, conclusão. Crer e confessar a Cristo, né? Novamente a conclusão, crer e ser batizado, crer e render-se a Deus, crer e confessar o pecado ou fazer restituição, crer e implorar a Deus por salvação, epílogo, né? Aí o volume 4, eclesiologia, agora a gente entra em eclesiologia, as criaturas de Deus vistas dispensacionalmente, a doutrina das Escrituras vistas dispensacionalmente, a igreja especificamente considerada, né? A igreja como um organismo, aí ele vai trabalhar aqui, né? Os aspectos gerais da doutrina, né, a respeito da igreja, o significado da palavra igreja, o fato de um novo empreendimento divino, vários termos empregados, o primeiro uso da palavra igreja, o presente propósito divino da igreja, 4 razões por que a igreja começou no Pentecostes, a igreja nos tipos e nas profecias. Aí o próximo tópico, contrastes entre igreja e Israel. Achei isso super a extensão da revelação bíblica, o propósito divino, a semente de Abraão, o nascimento, Jesus como cabeça, os pactos, a nacionalidade, o trato de Deus, as dispensações, o ministério, a morte de Jesus, a morte de Cristo, o Pai, Cristo, Espírito Santo, princípio governante, a capacitação divina, os discursos de despedida, a promessa do retorno de Cristo, a posição, o reino terreno de Cristo, sacerdócio, o casamento, né? Os juízos, a posição na eternidade e conclusão.
Próximo tópico: 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo. O pastor e as ovelhas, a videira e os ramos, a pedra angular e as pedras do edifício, o sumo sacerdote e o reino de sacerdotes, o cabeça e o corpo com seus muitos membros. Próximo tópico: 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo, o último Adão e a nova criação, o Cristo ressurrecto, a posição do crente em Cristo. As duas criações exigem 2 dias de comemoração, a transformação final, conclusão. Próximo tópico: 7 figuras usadas sobre a igreja em sua relação com Cristo, o noivo e a noiva, contrastada com Israel, a delineação do conhecimento insuperável e do amor de Cristo, uma segurança da autoridade do consorte, uma revelação da posição da noiva acima de todos os seres criados, a segurança da glória infinita, os tipos da noiva, o significado desta figura e a conclusão. Aí vem a igreja, a organização. A igreja é uma assembleia local, um grupo de igrejas locais, a igreja visível sem referência à localidade. A regra de vida do crente, vai trabalhar aqui também na teologia. A economia pré-mosaica, a economia mosaica no Antigo Testamento, a economia do reino futuro. A economia da presente graça, 3 aspectos específicos: os relacionamentos da graça, contrastes entre a lei e a graça, ele vai trazer essa questão, sistema independente, suficientes e completos da regra divina na terra, a sequência da bênção divina e a obrigação humana, diferentes graus de dificuldade e graus diferentes de capacitação divina. Próximo tópico: os sistemas da lei e do judaísmo abolido, as reais instruções escritas de ambos, os ensinos da lei de Moisés e do reino são abolidas, a lei do pacto de obras é abolida, o princípio da lei de dependência da energia da carne é abolida, o judaísmo é abolido. E conclusão: escatologia. Agora vai entrar na parte de escatologia, introdução à escatologia. Aspectos gerais, um breve panorama da história do milenismo, o período representado pelo Antigo Testamento, o reino messiânico oferecido a Israel no primeiro advento, o reino rejeitado e posto, acho que é isso, as crenças milenistas sustentadas pela igreja primitiva, as expectativas milenistas continuada até a apostasia da igreja de Roma. O milenismo começou a ser restaurado na Reforma, o milenismo desde a Reforma. Os conceitos bíblicos de profecia, a profecia, a mensagem da profecia, o poder dos profetas, a escolha dos profetas, o cumprimento da profecia, a história da profecia. Próximo tópico: os principais caminhos da profecia. Profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo, profeta, sacerdote, rei, semente, os 2 adventos. Próximo tópico: profecias a respeito dos pactos com Israel, os 4 principais pactos, 7 pactos. Próximo tópico: profecias a respeito dos gentios. Próximo tópico: as profecias a respeito de Satanás, do mal e do homem do pecado. Satanás, o mal e o homem do pecado. Próximo capítulo: profecias a respeito do curso e o fim da cristandade apóstata. Próximo tópico: as profecias a respeito da grande tribulação, a doutrina em geral, a igreja e a tribulação. As profecias e a respeito da igreja, os últimos dias para a igreja, a ressurreição dos corpos dos santos, a transformação dos santos vivos, o tribunal de Cristo, o casamento do Cordeiro, o retorno da igreja com Cristo,
O reinado da igreja com Cristo é a conclusão. Temas principais das profecias do Antigo Testamento. Profecia a respeito dos gentios, profecias a respeito da história primitiva de Israel, profecias a respeito da nação de Israel, profecias a respeito das dispensações e dos reajuntamento de Israel, profecia a respeito do advento do Messias, a profecia a respeito da grande tribulação, as profecias a respeito do dia de Jeová e o reino messiânico e a conclusão, temas principais da profecia do Novo Testamento. A nova dispensação, o novo propósito divino, a nação de Israel, os gentios, a grande tribulação, Satanás e as forças do mal, a segunda vinda de Cristo, o reino messiânico, o estado eterno, a conclusão. E aí ele vai entrar aqui em algo assim bem interessante, que ele vai trabalhar essas questões aqui, ó, eventos preditos em sua ordem. Ele vai trazer aqui os eventos em sua ordem, né? A predição de Noé a respeito de seus filhos, a escravidão de Israel no Egito, o futuro dos filhos de Jacó, Israel na terra, o cativeiro de Israel, o julgamento sobre as nações vizinhas, uma restauração parcial, a vinda e o ministério de João Batista, o nascimento de Cristo, os ofícios de Cristo, o ministério de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a presente dispensação, o dia de Pentecoste, a igreja, a destruição de Jerusalém, os últimos dias da igreja, a primeira ressurreição, o arrebatamento dos santos vivos, a igreja no céu, as recompensas dos crentes, o casamento do Cordeiro, a grande tribulação, o aparecimento do homem do pecado, os sofrimentos finais de Israel, a destruição da Babilônia eclesiástica, a batalha do Armagedon, a destruição da Babilônia política e comercial, o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, Satanás é preso e confinado, o reajustamento e o julgamento de Israel afligido, o julgamento das nações, a vida humana no reino terrestre, a soltura de Satanás e a última revolta, a condenação de Satanás, o término do presente céu e da presente terra, o julgamento do grande trono branco, o destino dos ímpios, a criação do novo céus e da nova terra, o destino dos salvos, o dia de Deus e a conclusão. E o próximo tópico, os julgamentos. Os julgamentos divinos através da cruz, o auto-julgamento do crente e os castigos de Deus, o julgamento das obras do crente, o julgamento de Israel, o julgamento das nações, o julgamento dos anjos, o julgamento do grande trono branco, conclusão, o estado eterno, estado intermediário, as criaturas de Deus que entram no estado eterno, várias esferas de existência, teorias relativas em um estado futuro, a nova terra, a doutrina do inferno, a doutrina do céu e a conclusão. Então, esse material aqui, esse índice termina aqui, né? Então, para vocês verem aí, o tamanho dessa obra, deu 42 minutos só falando do índice. Eu não consegui ainda chegar no volume 2. Eu não consegui chegar no volume 2, que tem 2 índices, por assim dizer, 2 índices. Então, eu vou abrir aqui, vamos trabalhar aqui rapidamente, se for possível, né? Só esses índices. Então, vamos começar aqui, né? No segundo material. Volume 5, esses tópicos que ele vai estar abordando, né? Cristologia, o verbo pré-encarnado, o Filho de Deus, a divindade de Cristo, Cristo e a criação, o pacto eterno, o Messias do Antigo Testamento, o anjo de Jeová, implicações bíblicas indiretas, afirmações bíblicas diretas e a conclusão, introdução da doutrina do verbo encarnado, a doutrina como um todo, as predições do Antigo Testamento. Próximo tópico, os nascimentos, o nascimento e a infância do verbo encarnado, nascimento e a infância, ele vai trabalhar essa questão. O batismo do verbo encarnado, o batizador, a necessidade, o modo, o batismo de Cristo e o batismo cristão, outros batismos. A tentação do verbo encarnado, 3 fatores fundamentais, a relação de Cristo com o Espírito Santo,
o teste de Cristo feito por Satanás. Próximo tópico, a transfiguração do verbo encarnado, a importância, a razão, a realidade, uma apresentação do reino, aprovação divina, os ensinos do verbo encarnado, os principais discursos, conclusão, parábolas, ensinos especiais, conversas. Próximo tópico, os milagres do verbo encarnado, né? Os milagres do verbo encarnado, conclusão, os sofrimentos e morte do verbo encarnado, nos tipos, nas profecias, nos sinóticos, nos escritos de João, nos escritos de Paulo, no escrito de Pedro e nas cartas dos Hebreus, a ressurreição do verbo encarnado, a doutrina do Antigo Testamento, a doutrina do Novo Testamento, conclusão, ascensão e intercessão do verbo encarnado, ascensão e intercessão. Próximo tópico, o segundo advento do verbo encarnado. Próximo tópico, o reino messiânico do verbo encarnado, assegurado pelos pactos de Jeová, suas várias formas, né? Próximo tópico, o reino eterno do verbo encarnado, a soltura de Satanás, a revolta sobre a terra, o passamento do céu e da terra, o julgamento do grande trono branco, a criação do novo céu e da nova terra, a descida da cidade noiva, né? A renúncia e os aspectos mediatorial. Volume 6, pneumatologia. Ele vai trabalhar aqui o nome do Espírito Santo, o tríplice nome da divindade, o título descritivos, a divindade do Espírito Santo, atributos divinos, obras divinas e conclusão, né? Tipos e símbolos do Espírito Santo, óleo, água, fogo, vento, pomba, penhor, selo, servo de Abraão e conclusão. Aí vem aqui, próximo tópico, o Espírito Santo e a profecia, o autor da profecia, o sujeito da profecia e a conclusão. O Espírito Santo no Antigo Testamento, de Adão a Abraão e de Abraão até Cristo. Bem interessante a forma que ele usou aqui, né, para falar sobre o Espírito Santo e essa separação, né? O caráter distintivo da presente era, uma intercalação, um novo propósito divino, uma era de testemunho, Israel dormente, o caráter especial do mal, uma era de privilégios gentílico, a obra do Espírito Santo no mundo. A obra do Espírito Santo no mundo, né? Agora é outro tópico. O restringidor do cosmo, o que convence e não... o que convence os não salvos, né? Ou seja, o que convence os ímpios, né? O Espírito Santo em relação ao cristão. Então ele vai trabalhar aqui um capítulo dizendo a introdução sobre a obra do Espírito Santo no crente, e o próximo capítulo a regeneração e o Espírito Santo. Ele vai trabalhar aqui a necessidade, a comunicação da vida, a aquisição da natureza de Deus, introdução na família de Deus, a herança da porção de um filho, o propósito de Deus para a sua eterna glória, a base da fé, conclusão. Próximo tópico, a habitação do Espírito Santo, de acordo com a revelação, em relação à unção, de acordo com a razão, em relação ao selo, né? O batismo no Espírito Santo. A palavra batismo, né? Ele vai trabalhar aqui essa questão. E depois ele vai trabalhar aqui os textos determinantes, as coisas realizadas, a clareza e a conclusão, a responsabilidade do crente. Ele vai trazer aqui o novo tópico. Introdução à responsabilidade do crente, motivos inteligentes, obrigações prescritas, dependência do Espírito, a palavra de Deus, uma transformação espiritual, terminologia usada. Próximo tópico, o poder para vencer o mal, o mundo, carne, diabo, conclusão, o poder para fazer o bem, fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo, a oferta e louvor e a ação da graça, o ensino do Espírito, a direção do Espírito, a vida de fé, a intercessão no Espírito, conclusão. Próximo tópico, condições exigidas para a plenitude, não entristestais o Espírito de Deus, não extinguais o Espírito, andai no Espírito. Doutrinas relacionadas, a participação do crente na morte de Cristo, a perfeição, a santificação, o ensino sobre
a erradicação, conclusão. Uma analogia, o estado de perdição, o objeto e o ideal divino, o dom de Deus, a obra da cruz, o lugar da fé e conclusão. Então esse daqui é um ponto. Agora nós vamos para o próximo índice. Esse aqui acabou, isso aqui é só desse tomo aqui, ó. Nesse índice aqui, no índice 7, eu achei bem interessante que ele vai trabalhar, eu vou dizer assim, como se fosse um dicionário, por assim dizer, só que teológico, né? Porque o que ele vai abordar aqui nesse sumário, aqui nesse índice aqui? Olha só, Adão, adoração, advogado, alma, tá tudo em ordem, né, alfabética, né? Anjos, anticristo, antropologia, apostasia, arrependimento, aceição. Então, tudo. Se você quer saber sobre alguma coisa, você quer saber, por exemplo, sobre Adão, ele vai te trazer. Se quiser saber sobre alma e espírito, ele vai trazer. Se você quiser saber sobre anjo, ele vai trazer, né? Eu achei bem interessante isso daqui, ó. É, blasfêmia, tipologia, batismo ritual, batismo real, Babilônia, autoridade, ascensão, carne, casamento, castigo, cegueira, ceia do Senhor, céu, chamado, chifre, confissão, consciência, conversão, convicção, coração, corpo, credo, criação, veja a evolução, né? Cristão, cristianismo, cristologia, crítica, é muita coisa. Eu não vou ler tudo porque senão vai tomar muito tempo. Então ele vai trazer aqui, depois no 8 ele vai trazer os agradecimentos, índices gerais da obra, índice do autor, catecismo, credos, dicionários, enciclopédia, né? Índice remissivo e as notas, né? Depois aqui no final vem o índice remissivo, né? Ele vai trazer aqui esses índices que você pode estar usando se quiser saber, por exemplo, amor, adoração, ele te dá a página, onde é que tá, entendeu? Ó, sempre em ordem alfabética da teologia sistemática. Eu achei isso bem interessante, bem legal. Você consegue aí achar o que você deseja. E se você acha que ele é continuista, eu já vou dizer que ele não é continuista, só vou mostrar essa parte aqui, que ele vai falar sobre a questão dos dons. Eu não vou ler, porque já faz mais de quase 52 minutos aí que eu tô lendo, né? Então só o índice. Eu vou deixar aqui no Zoom, você pode estar pausando o vídeo. Aqui ele vai listar os dons que ainda existem na igreja em nossos dias, tá? Então você pausa o vídeo e pode ler. E depois eu vou mostrar aqui o que ele diz que cessou, mas que algumas ele vai colocar aqui como seitas, né? Então é aquela coisa de saber filtrar o que o autor está falando, né? Mas ele fala aqui, então eu vou deixar aqui mais essa parte aqui para vocês estarem lendo. A letra é bem confortável, é muito conteúdo. A editora Agnus acertou aqui na... Como que eu vou falar aqui? Me fugiu a mente aqui, mas vocês devem lembrar aqui, né? A escrita, né? Aqui, né? A fonte de escrita, eles acertaram, ficou muito boa mesmo. As folhas são muito boas. Então aí vale muito a pena aí você adquirir este material, tá certo? Então fica aí esse vídeo. Eu queria trazer mais coisas, mas só o índice dela já tomou muito tempo aqui. Mais aí de quase 53 minutos só para falar do índice desta obra aqui. Então, por isso que eu falo que ela é uma das obras mais completas no mercado. Beleza, pessoal? Então é isso aí, até a próxima e fiquem com Deus.